Olá, gente querida! Que alegria voltar aqui no meu canal, mais uma vez para mais uma reflexão da Palavra de Deus com vocês, nosso projeto Torpedo 365. Hoje, dando continuidade ao livro do Apocalipse, estamos no capítulo 3, falando das 7 igrejas, as igrejas que representam, que eram igrejas da Ásia, né, localizadas em determinadas cidades, geograficamente falando, mas também representa o povo de Deus ao longo das eras, ao longo do tempo, ao longo dos séculos depois de Cristo. Então, isso é uma coisa que eu sempre vou lembrar aqui, porque isso tem um significado muito profundo. Você compreendendo isso, você vai entender plenamente o que significa a carta de Jesus, escrita através de João, né, no livro do Apocalipse, o recado que Jesus tem ao povo através dos séculos. E Deus tem sempre um recado para o seu povo, dependendo da fase, do momento histórico, é o recado que Deus tem para os seus filhos. Então, Apocalipse 3 fala da carta de Jesus à igreja em Sardes, tá? Eu vou então ler aqui os textos, né, os versículos, depois a gente vai comentar sobre eles, tá bom? O primeiro versículo: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Como aconteceu nas demais situações, né, em relação às demais igrejas, Deus tem aí uma mensagem, uma repreensão e um elogio à igreja de Sardes, portanto, ao povo representado pela igreja de Sardes. E em que época, em que momento histórico essa igreja está representada? A igreja de Sardes, ela está representada entre o ano 1798 e 1833. Tá? Por quê? Por que representa o povo nesse tempo? A palavra Sardes significa o que permanece. Tá? Aí Jesus faz uma crítica a Sardes, a igreja de Sardes, né? Ele faz um elogio, faz uma crítica, faz um elogio e faz uma promessa. Qual é a crítica que Jesus faz? Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Eles estavam mortos espiritualmente, mas tinham aquela aparência de vida espiritual. Sabe aquela coisa de viver pela aparência de piedade, aparência de cristianismo, mas no fundo o coração está longe de Deus? Era isso que acontecia com Sardes. Tá? E no verso 3 ele ainda fala, né? Eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Se você não tomar cuidado, eu virei sobre ti como um ladrão. Um ladrão não avisa quando ele vem. Né? Mas aí tem um elogio. Ele diz: existem poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. O que acontecia com a igreja de Deus nesse momento histórico? A igreja estava de uma forma muito intensa, corrompida. As doutrinas erradas entraram naquela igreja primitiva e elas foram crescendo dentro da igreja como um pão, né? Um pão que vai crescendo pela fermentação. Tá? Então, esses erros que adentraram a igreja, eles foram crescendo e tomando uma proporção enorme.
poucas pessoas permaneceram fiéis nessa fase histórica. Aliás, ao longo da Idade Média toda, né? Poucas pessoas permaneceram fiéis. Mas esta fase, de uma forma muito específica, 1798, né, ela tem algumas questões muito importantes de pessoas que se levantaram para protestar contra a religião oficial que era a Igreja Católica, né? Então, nessa fase nós temos reformadores como João Calvino, Martinho Lutero, João Hus, né? E outros reformadores. Temos o movimento protestante, né? Onde surgiram denominações até hoje consideradas denominações protestantes, e nós temos uma busca de poucas pessoas para resgatar aquelas primeiras práticas religiosas que Jesus tinha ensinado aos seus discípulos. É isso que caracteriza essas poucas pessoas citadas aí no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 4. Né? E aí vem a promessa de Deus ao vencedor. Primeiro, a promessa também é para esses que não se contaminaram, essas poucas pessoas. Jesus diz que eles andarão comigo de branco, portanto, eles são dignos disso. E aí vem a promessa propriamente dito, né, ao vencedor no versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. O que significa vestes brancas? Vestiduras brancas, no livro do Apocalipse, coloca isso aí na mente, né? Profeticamente falando, sempre representa a justiça de Cristo. Vestiduras brancas, justiça de Cristo. Então, essas pessoas que procuram andar com Jesus serão revestidas pela justiça de Jesus. O que significa isso na prática? Na prática, significa assim, ó, o Antônio não é perfeito, o Antônio não é justo, o Antônio é um ser humano pecador. Mas como o Antônio está tentando fazer o bem, fazer a vontade de Deus, demonstrar a sua ligação, sua comunhão com Deus, o que falta no Antônio em termos de justiça, Jesus vem e completa com a sua justiça. Isso significa revestir-se da justiça de Cristo, né? Então, você e eu, nós não somos perfeitos, mas se nós estamos procurando agradar a Deus, servir a Deus da melhor maneira possível, Deus vem e completa aquilo que está incompleto em nós. E a segunda parte da promessa, né? De modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Isso significa vida eterna, né? Porque só vai ter vida eterna quem tem o nome escrito no livro da vida e não tem o nome apagado. E Jesus diz aí, ó, ao que vencer, jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Então isso é promessa de vida eterna. E finalmente a terceira parte da promessa, né? Confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Já imaginou Jesus chegar diante do trono de Deus Pai, diante de milhares e milhares de anjos, e dizer assim, esse é o Antônio, esse eu conheço, né? Esse tentou andar comigo. O Antônio caiu, levantou, falhou, acertou, mas ele procurou andar comigo, ele procurou estabelecer um relacionamento comigo. Então esse eu conheço, né? O triste é se Jesus disser, o Antônio, não conheço, né? Nunca ouvi falar dele. Aí seria muito triste. Então, gente, por que eu estou destacando isso hoje, né? Eu tenho dito aqui no Torpedo que cada carta a cada uma das 7 igrejas também tem uma promessa, cada uma, ao vencedor. E a promessa ao vencedor da igreja de Sardes, que representa o povo de 1798 a 1833, mas também representa você e eu hoje no século XXI. A promessa de Deus é que nós vamos andar com Jesus de vestes brancas e ele vai confessar o seu e o meu nome diante de Deus e diante dos anjos, né? Então se aproprie dessa promessa, se apegue nessa promessa, tenha essa certeza do seu coração. Embora errando, embora falhando, embora cometendo injustiças muitas vezes, mas não deixe de buscar Jesus, não deixe de fortalecer
o seu relacionamento com Ele, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia. Amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para o seu coração, tá certo? E lembrando você, né, ainda, que hoje, dia 17 de dezembro, estamos a 13 dias do final do ano. Restam 13 encontros aqui no Torpedo 365. O ano que vem nós vamos elaborar um outro projeto, vamos dar um outro nome, mas vamos continuar em contato aqui pelo meu canal. Que Deus abençoe a sua vida e um forte abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.